Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, inciso 3, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação, um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada vista dos autos. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento, no mesmo dia o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se for proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretarias dispensadas às partes, exceto quando houver atos de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria transladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Capítulo 12. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Artigo 370. Caberá ao juiz de ofício a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias.